Olá, pessoal, tudo bem? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. E com vocês? Como vocês estão? Hoje eu decidi gravar esse vídeo aqui enquanto eu mostro um pouquinho da minha rotina, da parte da manhã, as coisas que eu costumo fazer e responder uma pergunta que eu recebi em um dos meus vídeos, que foi como eu lido com as redes sociais. E assim, eu acho uma pergunta muito importante, mas também às vezes um pouco difícil de ser respondida, né? Porque nos dias de hoje todos nós usamos redes sociais e né, num ponto ou em outro, acredito que muitas pessoas, né, enfrentam problemas com as redes sociais, né? Quando eu digo problemas, digo nessa questão do tempo, né, que nós passamos com as redes sociais, quanto tempo que a gente passa consumindo conteúdo ali. Então, eu quis trazer a minha resposta, as minhas reflexões sobre isso nos dias de hoje, como eu lido, como eu uso. Então, assim, para começar, eu quero dizer que isso daqui é uma conversa sincera, tá? Não é porque eu quero ditar isso como regra ou como obrigação para ninguém, mas assim, nos dias de hoje eu tenho algumas redes sociais, eu tenho Instagram, tenho Facebook, mas eu não uso. O que eu mais uso hoje, nos dias atuais, é aqui o YouTube, né? Claro, tenho postado conteúdo aqui. E assim, e também assim, ainda eu preciso cuidar em alguns momentos, que às vezes tem momentos que eu extrapolo também o uso até com o YouTube. E assim, por que que hoje em dia eu tenho contas no Instagram e no Facebook, mas eu não uso? Assim, eu nunca fui muito de estar postando nessas redes sociais, mas sempre tava lá, né? Às vezes entrava, vou entrar aqui 5 minutinhos, de repente eu via, já tinha passado, né, assim, 1 hora e eu ainda tava lá, vendo coisas que muitas das vezes eu não precisava estar vendo, não ia ser algo que era importante na minha vida, que eu não podia deixar de ver. Era só porque, e se vocês sabem como funciona as redes sociais, gente, a gente vai ver uma coisa e fica ali rolando o feed e passa, 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 e aquilo parece que não sacia, né? Porque a gente quer ver a vida dos outros, né? E assim, eu não sei vocês, mas também para quem gosta de postar nessas redes sociais, eu acredito que tenha muito a ânsia de ser visto também, né? Porque a gente, de diversas formas, né? A gente quer ser visto, quer ser notado, quer que as pessoas saibam o que a gente tá fazendo, como tá a nossa vida, né? E muitas das vezes a gente coloca ali só as partes bonitas, né? De que tudo tá bem e que tudo tá certo. Mas isso é só uma parte, né, gente? A vida real mesmo, ela acontece nos bastidores, né? A gente não sabe como tá a vida da outra pessoa e nem a outra pessoa, né, que tá atrás da tela ali, sabe como tá a nossa vida de verdade. E, assim, ter tirado as redes sociais, não usar nos dias de hoje, eu posso falar assim que mudou a minha vida em muitos aspectos, né? Principalmente na questão do tempo, né? Tinha coisas ali na minha rotina antigamente que quando eu tava usando as redes sociais, né, principalmente o Instagram, que eu sabia que eu tinha que fazer, eu organizava a minha agenda, mas parece que passava o dia, eu não tinha conseguido fazer metade, porque mais da metade do dia eu tinha passado tempo no celular ou no computador, vendo redes sociais ou vídeos na internet. Então, assim, a gente sabe, né, que a gente precisa comer bem, a gente sabe que a gente precisa se exercitar, a gente sabe que a gente tem a casa, as coisas da casa para fazer, mas muitas vezes a gente não faz e aí reclama que não deu tempo porque perdeu muito tempo com o que era desnecessário, né? E então, assim, hoje essas são as reflexões que eu tenho sobre as redes sociais, é como eu lido com elas, como eu as utilizo, né? Aqui no YouTube eu utilizo porque eu preciso, né? Eu gravo os vídeos. Então, mas assim, eu tenho tomado cuidado até com o YouTube muitas das vezes, porque às vezes eu fico vendo tanto os vídeos, né? E a gente vê e já passou o tempo. Então, assim, eu posso dizer que por mim, ter regrado as redes sociais foi algo muito bom, né? Mas constantemente eu ainda me policio sobre isso, né? Mas, assim, principalmente ter tirado o Instagram foi muito bom pra mim. Eu vejo pontos muito positivos só, sabe? Assim, porque realmente tem coisas ali que eu achava que nossa, mas eu preciso ver isso aqui. Mas hoje, sem, eu vejo que eu não precisava estar ali pra ver aquilo, né?
Não precisa, e a gente já viveu tantos anos sem aquilo, não foi? Por que que hoje tem que ser algo essencial? Mas, né, acredito que tem para pessoas que trabalham com isso e né, dependem disso, né, precisa disso, talvez seja algo bom. Mas falando da minha questão comigo, né, e também até a questão da ansiedade, me via muito ansiosa ali, me comparando com as pessoas o tempo todo. Mas ter tirado essas redes sociais, para mim, foi um ponto, só teve pontos positivos. E eu não me vejo hoje produzindo conteúdo para o Instagram, por exemplo, né? Eu tô bem aqui no YouTube e quero permanecer só aqui. Então, assim, essas são as minhas reflexões sobre as redes sociais, o que eu penso e como eu me lido com elas nos dias de hoje. E, assim, quero dizer, né, que isso é a minha opinião, é o que eu penso. Claro que não é regra, né? Mas eu acredito muito que ter esse controle das redes sociais, né, até delimitar tempos. E se você é uma pessoa que consegue cumprir o tempo, né? Determinar tempos, tal tanto eu tenho para mexer no Instagram, ou tal tanto de tempo eu tenho para ficar nas redes sociais. Eu acredito que também isso seja um ponto válido, né? Para tentar diminuir esse consumo. Mas foi isso. Essas são as minhas reflexões e eu espero que possa servir de auxílio e de ajuda. E assim, gente, eu quero lembrar que eu tenho um e-book, né, inscrito que eu escrevi. Ele é um e-book muito simples mesmo, mas assim, que traz algumas reflexões sobre o minimalismo e sobre, né, isso de viver com menos. Também ele tem um desafio lá de 14 dias com algumas dicas, né, de coisas para tirar, para destralhar, né, da casa. Então, assim, eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí, se vocês tiverem interesse e quiserem dar uma olhada, tá, para estar adquirindo, eu agradeço muito. E esse foi o vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau!